Amém? Então vamos só fechar aqui. Vamos só fechar aqui e concluir a história da rebelião, amém? Diante de Deus. Então, falou a congregação dizendo: desviai-vos, peço, pois dessas, peço das tendas destes ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então a palavra de Deus nos diz e nos informa, dizendo: disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Não procedia do coração de Moisés, não. Mas estava um Deus todo-poderoso, que enviou Moisés. A Bíblia diz que por trás de Jesus, Deus diz, Jesus fala em João, que Deus, Ele amou este mundo de uma tal maneira que enviou seu único filho, Jesus Cristo. Veja, Ele só tinha um único filho, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Tudo que Jesus fez na terra, tudo que Jesus Cristo realizou na terra, tudo que Jesus falou, as palavras que saíram do coração de Jesus, saiu do coração do Deus Todo-Poderoso, do Pai de Jesus. Jesus foi só um mensageiro, amém? O enviado de Deus, amém? Então, Moisés é bem claro em dizer aqui para nós o mundo. Então disse Moisés, nisto conhecereis que o Senhor me enviou fazer todos esses feitos que do meu coração não procedem. Não procedia do coração de Moisés. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor, veja, quem o Senhor criar alguma coisa nova, e quem criou aquela coisa nova foi Moisés. Quem criou aquela coisa nova de a terra se fender, de a terra abrir a boca, engolir aqueles homens ímpios, Coré, Abirã e Datã, foi o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Foi Ele que criou aquela coisa nova. Foi Ele que criou esse céu, foi Ele que criou essa terra, foi Ele que criou essa lua, foi Ele que nos criou. Ele criou a mulher, Ele criou o homem, é Ele que cria um novo céu, uma nova terra, uma nova lua, uma nova estrela. Tudo é Deus que cria. Amém? Mas se o Senhor criar alguma coisa nova e a terra abrir a sua boca, né? E os tragar com tudo o que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens, eles irritarão o Senhor. Veja, aqueles homens, eles não irritaram Moisés, porque Moisés sentia o que Deus sentia. Moisés sentia o que o coração de Deus sentia. E aquela ira era o que Deus estava sentindo. Aquela misericórdia, aquela piedade, tudo Moisés sentia. Moisés era só um mensageiro. Moisés era só um enviado para nós. Amém? Então, para concluir aqui, e aconteceu que, acabando ele de falar todas as palavras, a terra que estava debaixo dele se fendeu. E a terra, diz a Bíblia, não é eu, que abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles, e tudo que era seu, desceram vivo ao sepulcro, e a terra os cobriu e pereceu do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu do clamor deles, porque diziam, para que porventura também nós, para que também porventura também nos não trague a terra a nós.
Então diz a Bíblia, não é eu. Então saiu o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: diz a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, que tome o incensário do meio do incêndio e espalhe fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra as suas almas, deles se façam folhas estendidas para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. E diz a Bíblia que Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal que trouxeram aqueles que foram queimados e o estenderam para a cobertura do altar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho que não for da semente de Arão se chegue para acender o incenso perante o Senhor, para que não seja como Coré e a sua congregação, como o Senhor lhe tinha dito pela boca de Moisés. Mas no dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão, dizendo: vós matastes o povo do Senhor. Eles não entendiam, né? Vós mataste o povo do Senhor. E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem o cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então falou ao Senhor Moisés, dizendo: levantai-vos do meio desta congregação, e a consumirei como no momento. Então se prostraram sobre os seus rostos. E disse Moisés a Arão: toma o teu incensário e põe nele fogo do altar. Deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação e faz expiação por eles, porque grande é a indignação. Saiu diante do Senhor. Já começou a praga. E tomou Arão, como Moisés tinha falado, e correu ao meio da congregação. Eis que já a praga havia começado entre o povo. E deitou incenso nele e fez expiação pelo povo. Estava em pé entre os mortos e os vivos, e cessou a praga. E os que morreram daquela praga, diz a Bíblia, foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Coré. E voltou Arão e Moisés à porta da tenda da congregação, e cessou a praga. Amém? Aqui nós encerramos a história da rebelião, uma história linda, maravilhosa, uma história rica, né? E não foi só 250, né? Mas foram 14.700 que morreram daquela praga. Foram os que morreram por causa de Coré. Amém? A Bíblia é bem clara aqui. Amém? Que Deus nos abençoe em Jesus Cristo, hoje e sempre. E nós, o mundo que temos fôlego e vida, demos glória ao Deus de Israel, hoje e para toda a eternidade. Amém. Glória a Deus.